do tema de hoje é mega interessante, é algo que ao longo desses meus 10 anos eu tenho recebido muitos pacientes, um giro de pacientes muito interessante, né? E eu fiz até uma enquete lá aqui no meu Instagram perguntando sobre se eu ia falar de torcicolo ou de whiplash. E é algo que ao longo desse tempo de consultório, minha gente, faz toda a diferença entender, tá? E saber qual é o passo e onde que você vai direcionar o seu tratamento para o torcicolo cervical, tá? Ele não está tendo uma boa mobilidade, ele não está dormindo bem, ele não está conseguindo desempenhar as suas funções, ele está fazendo uso de medicações fortíssimas. E aí que tá, quando esse paciente está fazendo uso de medicação de bloqueio central para periférico, não vai resolver o problema desse paciente. E aí o paciente vem para fisioterapia depois de um tempo que ele está com colar, geralmente, né? Geralmente o paciente chega com 5 dias de uso de colar, de 5 a 7 dias de uso de colar. E aí é que o fisioterapeuta precisa ser muito assertivo em qual tipo de técnica ele vai usar, a manobra para dar mais conforto, mais segurança e gerar resultado. O que o paciente com o colar deseja? Ele precisa, primeiro, começar a fazer pequenos movimentos para retornar à sua função e diminuir a sua dor. Então, o paciente deseja isso. E geralmente o fisioterapeuta que não está acostumado a trabalhar com ferramentas de resultado, ele acaba utilizando algumas tecnologias como ultrassom e TENS que não produzem uma boa reação. Muitas vezes não só pela ação, o mecanismo de ação da ferramenta, né, do TENS ou do ultrassom, mas porque o local a ser trabalhado ou o tipo de estímulo está sendo incorreto, tá? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu acho que 5 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer um curso na USP de dissecção anatômica. E esse curso foi uma grande virada para mim, gente, porque como fisioterapeuta, eu já tinha 5 anos de estrada, né? E como fisioterapeuta, ter uma noção real de um cadáver fresco é completamente diferente do que você vê nos livros e nas peças anatômicas cheias de formol. Então, quando eu tive acesso a essa dissecção anatômica, fazer essa dissecção, entender realmente a anatomia, esmiuçar a anatomia, eu tive a real noção do que é realmente a fáscia e de como e onde eu devo trabalhar, tá? Então, o que mais acontece com o fisioterapeuta e onde que está o erro? É não identificar as estruturas que realmente fazem parte do tipo de disfunção que você quer atender, tá? Então, digamos que o paciente chegou aqui para mim, torcicolo, não movimenta, não faz nem rotação para um lado e para o outro e nem a flexão. O que vai acontecer? Esse paciente, ele começa a entrar em bloqueios cada vez mais e geralmente antes dessa crise o paciente já vinha passando por uma crise ou uma tensão na área da cervical, uma retração, tá? A nível da estrutura. E aí esse paciente foi negligenciando e bum, estourou o torcicolo. Foi no médico, uso de colar, uso de medicação, não está tendo bom resultado, está descendo essa interação. E aí o que a gente vai fazer? Entender a diferença do que está acontecendo realmente com esse paciente. Eu botei algo, boa tarde, Kauma, bem-vinda! Eu botei algo chamado de whiplash. O whiplash é quando o paciente ele tem um movimento rápido, brusco na cervical, tá? E geralmente está associado a um trauma, uma batida de carro, onde a cervical faz uma movimentação muito rápida e acaba paralisando a musculatura.
porque a musculatura acaba entendendo que ela precisa estar mais forte, mais rígida para proteger uma área nobre como é a cervical e seus nervos que ali passam. Então você precisa estar rígido. Boa tarde, Maroca! E aí você precisa estar rígido para que você não tenha uma lesão mais forte. Então o objetivo é esse. A informação enviada do cérebro para a musculatura é: você precisa de mais acetilcolina. Acetilcolina, quanto maior a acetilcolina, maior rigidez, tá? E aí menos movimento. Beleza. Como que eu faço para trabalhar essa estrutura, físio? O que vai fazer girar essa chavinha e o que fez girar essa chavinha na minha vida? Foi quando eu comecei a entender que para trabalhar com torcicolo eu precisava fazer caminhos não convencionais. Eu precisava trabalhar fáscia. E para trabalhar fáscia eu precisava ser mais sutil, mais suave possível. E quando a gente fala de fáscia, a gente fala de um trabalho na estrutura abaixo de 5 gramas, tá? E aí, esse trabalho de 5 gramas vai fazer com que os nociceptores, a delta, entenda que você está trabalhando algo agradável. Então, a primeira dica para você que vai tratar um paciente de torcicolo é: criatura, comece com técnicas suaves. Comece com técnica miofacial. Boa tarde, Jal! Para que você estimule os nociceptores a delta e para que ele, receptor CT tátil, e o receptor CT tátil, ele faz o envio da percepção de que é algo agradável. Então, se o fisioterapeuta fizer uma pressão na estrutura acima de 5 gramas ou 5 newtons, o CT tátil vai mandar informação para o cérebro dizendo: ela está criando mais dor no meu sistema, ela está gerando mais dor. Beleza? Então a primeira coisa que o fisioterapeuta precisa entender é qual é o tipo, qual é a intensidade do movimento que eu vou gerar para o meu paciente. Tem que ser abaixo de 5 newtons, abaixo de 5 gramas, tá? E aí eu me lembro que certa feita eu vi muita gente falando dos aparelhos de vibração. Eu vou usar o aparelho de vibração para poder gerar uma redução da dor do meu paciente. Será que isso realmente é assim, gente? Pesquisas mostram que quando eu uso uma vibração acima de 8 Hz, eu gero um estresse na fáscia. Eu gero uma adaptação que não será positiva para a fáscia e eu aumento a retração. Então, se eu pego lá o TENS e boto numa frequência alta, ou entro com um TENS Bush numa área que está extremamente cheia de acetilcolina, com grande retração, o que vai fazer? Vai aumentar o padrão doloroso desse paciente e vai gerar uma imobilização, certo? Então, você acaba ficando perdido nesse processo. Observe, se eu sempre uso TENS, se sempre deu certo, se eu passo ultrassom, então o ultrassom seria melhor que o TENS? Tecnicamente sim, mas não vai adiantar você não pensar onde você deve ir. Olha só, eu peguei uma imagem aqui, eu tô fazendo a transmissão por um sistema aqui no YouTube, mas dá para vocês verem aqui. Olha que coisa mais linda, gente. Estão vendo minha setinha aqui? Quando eu fiz o meu curso lá de dissecção anatômica, eu vi isso aqui ao vivo, ó. Exatamente assim. Aqui é um tecido gorduroso, tá? E aqui é a fáscia. Então, gente, isso aqui corresponde, sabe quanto da fáscia superficial? 1 milímetro. Quando você passa o bisturi aqui, para você ter acesso a essa poneurose do esternocleidomastoide com a fáscia superficial, você simplesmente está com 1 milímetro, ó, a espessura da fáscia cervical superficial. Então, isso significa dizer que esse mínimo de pressão, ele é obrigatório quando se vai trabalhar com esse paciente. E aí, se a gente está falando aqui de torcicolo, a gente está falando de pessoas que não conseguem ter movimentação de rotação e de flexão.
E geralmente quando a gente fala nessa estrutura, olha só que perfeito, a gente precisa lembrar do sistema miofacial. Então, onde que geralmente o fisioterapeuta vai de forma muito clara, achando que é apenas aquele lugar que deve trabalhar? No esternocleidomastoide, porque ele é o principal músculo envolvido no sistema de rotação, que é o que o paciente não consegue fazer. Mas essa imagem aqui, retirada do livro do Stecco, mostra que você tem uma fáscia de continuidade temporal e occipital, e que isso faz uma continuação direta com a fáscia superficial da cervical. Aqui ele puxou a orelha para que a gente veja onde e como tratar. Como que eu cheguei a essa conclusão? Eu recebi uma paciente de uma batida de carro no mesmo dia e o ECOM estava completamente rígido nesse momento aqui. E aí eu comecei a entender que se essa estrutura estava rígida é porque alguém estava mandando o comando de rigidez e de retração. Então eu tinha que inverter o caminho, eu tinha que ir pelas áreas onde estava menor tensão e de onde saíam os comandos dessa estrutura. Então aqui, gente, é o occipital, ó. Aqui é a sutura lambidoida, que faz a zona de divisão do occipital com o temporal e com o parietal. Vou virar aqui para mim um pouquinho, daqui a pouco eu volto. E o que eu percebi? Que se essa musculatura ela está extremamente rígida, eu não tenho que começar a ir por ela. Porque o comando central foi, vamos estabilizar essa cervical. E aí a parte vascular, a parte de inervação, ela está completamente alterada. E o que eu percebi na prática clínica, gente? Que eu tenho que ir exatamente pela fáscia e começar por onde ela se conecta para ter um resultado melhor para o meu paciente. Então, qual é a área que eu começo a trabalhar o paciente de torcicolo? Eu começo a trabalhar aqui, ó, a área do músculo temporal occipital para melhorar onde a pressão e a tensão no forame jugular e gerar uma estabilidade, uma liberação dessa mobilidade miofacial para não alterar a saída dos nervos que serão importantes para essa estrutura. Tá? Então, quando você começa a trabalhar a área de onde sai o nervo, você tem uma ação muito mais rápida e você consegue gerar resultado para o seu paciente no primeiro atendimento. Então, vários pacientes que eu já tive acesso entravam com colar cervical e saíam sem o colar cervical. Porque quanto mais o colar cervical sem uma técnica de liberação, maior é a tensão, essa musculatura se sente extremamente instável, começa a não mover, usar outras musculaturas, e aí você começa a manter esse padrão doloroso, certo? Olha só que imagem linda mais uma vez aqui para vocês. Essa imagem aqui, gente, já é a fáscia. Aqui é a superficial e logo abaixo aqui é a profunda. Quando a gente fala em profunda, parece que tem 375 camadas, não é verdade? Não, não é isso. Quando a gente fala de fáscia cervical profunda, a gente está em média 2 e 3 milímetros. É 2 a fáscia média, 3 a 4 milímetros a fáscia profunda. E aí a gente tem, ó, o trapézio, o esternocleidomastoide, estão vendo? Olha a clavícula aqui em conexão. Olha como esse sistema é extremamente conectado. E aí, a fáscia profunda, gente, ela tem uma grande importância na função muscular, vascular e nervosa. Pode ser responsável por compressão de nervo e rigidez fisiológica na cervical. Então, o primeiro caminho para você tratar esse torcicolo, reduzir essa tensão, é gerar essa estabilidade aqui, ó. A liberação primeiro na fáscia superficial, média e profunda. Ok, professor, entendi o que você está querendo dizer, mas qual a musculatura eu teria que dar um melhor direcionamento
para gerar um resultado, otimizar esse resultado. Essa musculatura aqui, ó. Vocês viram na imagem anterior, retirado o platisma, estão vendo? Fáscia superficial aqui, mais abaixo, fáscia profunda, ó, aqui já está retirado, fáscia profunda. E aí vem nessa área o músculo platisma, olha só como ele vem. É o músculo da expressão. E aí é que eu trago, que geralmente eu faço outras perguntas para dar um resultado melhor. Vocês estão vendo de onde está vindo o platisma? Do tórax, abaixo da clavícula, vindo para a região de mandíbula, ó, faz contato com quem? Orbicular da boca, zigomático, maior e menor e orbicular dos olhos. Isso significa dizer que essa retração aqui do platisma pode gerar uma alteração na função do orbicular dos olhos, certo? Então, essa tensão que começou aqui, se não for tratado o platisma de um paciente com torcicolo, ele pode evoluir com uma alteração na impressão irregular, ou seja, durante a leitura, ele pode pular as letras, não ter condições de focar na imagem, beleza? Esse paciente também pode evoluir posteriormente para uma dor de cabeça a nível de temporal, a nível de dor acima dos olhos, ó, no couro cabeludo. Isso pode ter uma reação de retração do platisma, assim como dificuldade de engolir, tá? Formigamento no rosto, ou muitas vezes o paciente chega pra gente dizendo, olha, eu sinto tanta tensão aqui, e o paciente de torcicolo fala muito isso. E o grande erro que eu vejo na fisioterapia que nós cometemos é ir apenas no esternocleidomastoide, sem trabalhar e sem entender essa fáscia que vem aqui da região occipital, massetérica, temporal, econ e escalenos, certo? Então gera toda uma retração e aí esse paciente que não foi tratado, ele continua com essa tensão, esse formigamento, e aí você pode fazer testes e perguntar para ele se durante a leitura as letras estão pulando, se ele não está conseguindo manter o foco da visão, tá? São alterações que podem estar acontecendo com esse nosso paciente. Outro músculo que eu pouco vejo o fisioterapeuta trabalhar são os escalinos durante a torcicolo. Então, eu não tinha prestado atenção e não me lembrava dessa ação. Aqui eu trouxe uma imagem, né, onde mostra bem o econ e os escalinos aqui atrás, anterior, médio e posterior. Olha, lembra do platisma fazendo a conexão do orbicular, do zigomático maior e menor, do orbicular dos olhos, tá? Olha como tudo isso está conexão. Mas e por que, professora, eu devo atentar o meu olhar para os escalinos? Sabe por quê, gente? Os escalinos, ele tem um objetivo de estabilizar a coluna cervical contra movimento lateral. Caraca, Sibeli, agora fez todo sentido por que você está falando dos escalinos. Porque se ele é uma musculatura que vai estabilizar contra movimentos laterais, a estrutura, o músculo, vai pensar o quê? Eu preciso estar firme. Eu preciso estar forte e eu não vou deixar essa musculatura ter movimento. Porque ela pode ter uma outra porrada se foi um trauma, né? Ou se foi uma tensão. Geralmente, a parte do torcicolo, aí, as tensões acerbadíssimas na cervical tem muito a ver com a parte emocional do que eu estou com medo, eu não tenho saída, eu não estou achando um caminho alternativo para resolver essa questão, tá? Eu estou incomodada com a posição e o lugar que eu estou e não estou conseguindo sair desse lugar. Então, eu tenho uma musculatura que está aqui, ó, contra o movimento lateral.
E lembrando que ele tem uma grande associação, os escalinos, com a respiração. Então, geralmente, um paciente que está muito tenso e com muita dor, ele não está respirando legal. E lembrando que quem é que eu tenho aqui passando? O nervo frênico, que é o responsável da inervação do diafragma, tá? E se ele respira mal, as costelas não trabalham legal, a fáscia média e profunda vai entrar em retração, que vai puxar essa estrutura para baixo, imobilizar e vai gerar alteração no sistema do rosto, tá? Então, falei 2 músculos aqui que geralmente a gente não avalia e não trata na torcicolo, mas que eu acredito firmemente pela minha prática clínica e estudos diários que faz grande diferença, que é o platisma, que é o escaleno, tá? E subclávio. Eu gosto muito de trabalhar também o subclávio. Ah, professora, mas de forma bilateral o escaleno faz flexão da cervical, faz uma flexão oblíqua da cabeça, estrategicamente pela sua inserção proximal e distal ele não vai promover rotação. Eu concordo com você, mas lembre que essa estrutura ela está rígida a ponto de não poder e não querer proteger essa estrutura de qualquer tipo de movimento, tá? Então, resumindo, caraca, já passaram-se 25 minutos eu falando aqui. Eu ouvi a voz da paciente que chegou agora. Resumindo, passo a passo do diagnóstico diferencial para tratar torcicolo. Comece liberando a área da fáscia temporal, da área do sutura lomboidoide, occipitomastoide, lá atrás. Depois, venha liberando o músculo platisma e venha liberando os escalenos. Na formação do agulhamento a seco, eu sempre falo para os meus alunos que você deve começar pelo músculo que está apresentando menor padrão doloroso. Porque a estrutura que está com muita tensão, ela está riquíssima, concentrada em acetilcolina, em bradicinina, muitas vezes. E a bradicinina aumenta a sensação dolorosa inicial. E esse paciente, com certeza, ele está modulado em simpático toniano. A ação do simpático está muito alta. Então, você precisa, primeiro, reduzir essa ação simpática, estimular o parasimpático, a liberação, para que esse paciente consiga relaxar, consiga ter um resultado legal, tá? E se você já vem e joga a agulha, gera atenção para essa estrutura, o que vai acontecer? Você vai aumentar o padrão de reação até que você consiga os sinais de liberação, vai gerar mais retração e dor para esse paciente, certo? Então, inverta o caminho, deixa o ECOM por último, para você conseguir gerar uma estabilidade, gerar uma melhora para esse paciente e depois gerar uma ação real. Beleza? Inverta o caminho que você vai conseguir ter um bom resultado. E se eu não fizer, Sibeli, se você não fizer, você não vai conseguir otimizar o seu resultado, porque você não está trabalhando a zona de inervação, a mobilidade craniana, tá? E aí o paciente vai levar mais tempo no seu consultório. Beleza? Faltam alguns minutinhos aqui. Ai, preciso dar olá. Rosa, que saudade que eu tava de falar com você. Ana, que saudade de falar com você. Acho que são as criaturas aqui que eu mais vejo por aqui. Que saudade, né? Semana passada a gente não teve, porque teve as transmissões do YouTube. Mas agora eu já voltei às quartas-feiras, às 13h30, com as nossas lives. E sempre, gente, o meu objetivo de live é gerar resultado, é que você potencialize. Então eu não venho falar das mesmas coisas, eu venho dar um diagnóstico diferencial. A minha especialidade tem se tornado, tem sido gerar resultado através do diagnóstico diferencial. Mari! E esse resultado através de
Diagnóstico diferencial, gente, ele é pautado em anatomia, tá? Anatomia, fisiologia, e aí sim você consegue ter bons resultados.